Fala galera, como sempre, né, 2h30 da manhã eu estou começando a gravar vídeo. Hoje nós vamos falar da escritura pública. E a escritura pública, eu faço aqui uma crítica porque é lamentável a qualidade das escrituras que a gente vê na maioria dos livros que, né, dizem respeito à minha atividade. Eu até não tenho nenhum aqui em casa, que esses vídeos eu tenho feito aqui em casa. Todos os meus livros de tabelionato de notas estão no cartório. Tem vários livros aqui, mas mais de registro de imóveis, né, de registros públicos, né, de notas, estão todos no cartório. Eu trarei uns 2 ou 3 para cá para eu dar uma olhada depois nas escrituras e falar para vocês o tanto de irregularidade que a gente encontra. Mas a primeira coisa que a gente encontra, né, no título das escrituras é o seguinte, né, normalmente as escrituras públicas de venda e compra têm outorgante e outorgado. A escritura de venda e compra não tem outorgante ou outorgado, é um contrato sinalagmático, entende? Ele gera obrigações para ambas as partes. A teor do artigo, do que o artigo 481 do Código Civil prescreve, né? Uma pessoa se obriga a transferir o domínio e a outra a pagar certo preço. Então as obrigações são recíprocas. Então não há outorgante e outorgado. É a escritura pública de venda e compra que outorgam fulano de tal como vendedor e cicrano de tal como comprador. Correto? Ambos são outorgantes. Tá? Então é o primeiro erro que tem praticamente 100% das escrituras. Se fosse uma doação, tudo bem. Uma doação pura e simples, outorgante ou outorgado, só há obrigação para uma parte. Correto? Mas se há obrigação para ambas as partes, então ambos são outorgantes. Correto? Ambos estão outorgando a escritura. E a outra questão é que o contrato também é comutativo, ou seja, ele pressupõe que as obrigações são de igual valor. Correto? Então, né, a primeira coisa, quer dizer, no título da escritura a gente já começou, né, fazendo observações, tá? Aí depois, né, a gente vamos entrar no corpo da escritura. Eu estou com uma colinha aqui porque a escritura é muito grande e senão para que eu não pule nada. Inclusive, já fica aqui uma dica. Quando vocês estiverem memorizando peças, façam um roteiro e numere ele, né, em tópicos da escritura, porque aí quando você vai fazer a escritura na prova, a peça prática, você sabe quantos tópicos tem. Se faltar algum, você não esquece, ok? Fica aí já uma dica, tá? Então a primeira coisa é a data, né, e o local onde a escritura foi lavrada. Todos esses requisitos da escritura pública, né, os requisitos gerais tem no artigo 215 do Código Civil, ok? E depois tem diversas leis esparsas. Nesse modelo que eu vou disponibilizar para vocês, de graça, tá? Esse modelo de escritura aqui, eu glosei ele, expliquei tópico por tópico, e eu vou disponibilizá-lo para vocês gratuitamente, tá ok? É possível que em alguns dias ele já esteja no site. E então, no blog, aliás. A data e o local em que a escritura foi lavrada. Pode ser aí, vocês têm que dar uma olhada. No caso de Santa Catarina não tem hora. Pode ser que em algum estado aí tenha até hora, porque esse povo é meio maluco, eles inventam tudo para criar dificuldade para a gente, né? Então é possível. Então o inciso 1º do artigo 215 do Código Civil, né, diz que ela tem que ter a data e hora. Então não tem nenhuma controvérsia, é tranquilo. Depois, o próximo tópico é a qualificação das partes. Aí aqui há um complicador. No estado de Santa Catarina, o Código de Normas nosso, ele exige que tenha até a idade da pessoa. Também não sei para quê, porque agora nós não temos mais absolutamente incapaz, lá só o menor de 16 anos, então não sei para que tem isso. Mas são essas ideias arcaicas que eu não sei de onde tirar, quem que foi que inventou isso aí, e isso prevalece, né? Perpetua, melhor dizendo, né, no tempo. Então, com relação à qualificação das partes, eu vou passar aqui para vocês, repassar os artigos. Então, desde do Código Civil, como a Lei de Registros Públicos também trata, né, dessa matéria. Então, o artigo 215 do Código Civil, 176 da Lei de Registro Público, o 476 e o 476 do Código de Normas aqui do estado de Santa Catarina. Então, a respeito da qualificação, vocês têm que ler esses 3 artigos aí, correto? Para poder vocês qualificarem as partes corretamente, tá bom? Então, eu não vou ler a escritura, porque depois eu disponibilizarei ela para você. Então, eu não vou ler a qualificação das partes, correto? Então, vamos passar adiante aqui, entende? Até eu quero fazer uma observação que eu acabei de ver aqui.
que o legislador ele fala quando necessário o regime de bens do casamento, nome do outro cônjuge, filiação. Sempre é necessário o regime de bens, né, para você saber se esse bem que foi adquirido fará parte do patrimônio comum ou do patrimônio privado ou particular de um dos cônjuges, ok? Então sempre é necessário na qualificação das partes você colocar o estado civil e o regime de bens do casamento e a data do casamento também. Por quê? Porque se você não coloca a data, nós temos dois regimes legais no país. Um que vigorou até 1977, quando foi editada a lei do divórcio, e a outra que vigora desde 1977 até hoje. Certo? Antes de 77 era a comunhão universal de bens, o regime legal, e a partir de 77 a comunhão parcial de bens passou a ser o regime legal e vigora até hoje. Tá ok? Com relação ao CPF das partes, quando eu fiz esse trabalho aqui, junto com o João Teodoro, lá que eu vi o trabalho dele e peguei o trabalho dele e dei uma esmiuçada nele, né, era muito comum, eu era registrador de imóveis na época, e chegaram escrituras que não continham CPF. Então eu citei diversos dispositivos da Receita Federal aqui que exigia. E agora todo mundo que adquire imóvel no Brasil é obrigado a estar inscrito no CPF, correto? Então não tem mais nenhuma controvérsia contra isso. Aqui eu cito os dispositivos, as instruções normativas da Receita Federal que regulam essa matéria, tá bom? Então agora aqui tem uma questão de língua portuguesa, que eu disse assim, que aí é o tabelião que está dizendo, ó, reconheço a identidade dos comparecentes à vista dos documentos apresentados e sua capacidade para esse ato. Correto? Então, é muito comum a gente ver na escritura usar o verbo aqui no passado. Só que eu que estou dizendo. Então, eu estou dizendo as pessoas chegarem, estão ali na minha presença. Então, eu estou lavrando a escritura. Então, eu olho para ele, eu reconheço, olho a identidade, confio. Então, reconheço a identidade deles à vista dos documentos apresentados. Isso aqui é muito interessante. Nas escrituras antigas que vocês pegarem nos livros aí, elas não têm a vista dos documentos apresentados. Tá? Assim, ó, reconheça a identidade das partes. Ou seja, como você tem fé pública, você está afirmando com certeza que as pessoas são aquelas. Se porventura não for, o documento for falso, você pode responder civilmente por isso, correto? Porque você afirmou, reconheça a identidade das partes e sua capacidade para esse ato. Você pode olhar que 90% das escrituras lavadas no país tem essa redação. Então o tabelião, como tem fé pública, se ele diz que ele está reconhecendo a identidade das partes e sua capacidade, isso é verdade absoluta, correto? Então você diz o seguinte, reconheça a identidade das partes à vista dos documentos apresentados. Porque se porventura o documento for falso, pode ser que a pessoa não seja aquela, você não está afirmando. Então, quando você conhece a pessoa, você poderia até dizer, reconheça a identidade das partes, né? Por conhecê-las ou à vista do documento apresentado, porque você as conhece. Em cidade pequena é muito comum isso, a gente conhece, né, as pessoas. Agora, numa cidade maior, igual aqui, 99% das escrituras que eu lavo, eu não conheço as pessoas. Então, eu reconheço a identidade delas à vista dos documentos que elas apresentam. Se o documento for falso, obviamente, depois eu tenho como me defender. Não, mas o documento era falso, eu não tinha como perquirir isso. É óbvio que a gente dá uma olhada, mas nós não somos peritos, né? Então, esse dispositivo aí, o que trata do reconhecimento da identidade das partes, está previsto no inciso 2º, parágrafo 1º do artigo 215 do Código Civil. Então o artigo 215 tem as normas gerais lá, o que tem que conter na escritura pública, ele já disciplina. E aí a única coisa que a gente tem que pegar é uma outra coisinha que às vezes tem na lei de registro público, tem uma instrução da Receita Federal e tem no Código de Normas de cada estado, ok? Aí, então, os vendedores me declararam. Aí sim, aí eu já vou ocupar, uso o verbo no passado, por quê? Porque eu já colhi a declaração deles e estou transcrevendo. Então, eles me declararam o seguinte, né? Então, do objeto, é o tópico número 1 da escritura, né? Então, aqui é aquela redação normal, que são, né, legítimos proprietários, e eu vou fazer uma observação. Aqui na minha escritura vocês vão observar que eu coloquei que a pessoa adquiriu um imóvel com 442 metros e 50 decímetros quadrados, está escrito por extenso. 90% das escrituras que você pegar pelo país afora, estará escrito 442 metros e 50 centímetros quadrados. Está errado. São 50 decímetros. Se fosse centímetros, seria 5.000 centímetros quadrados. Porque meio metro, entende?
tem 50 decímetros quadrados ou 5.000 centímetros quadrados, correto? Aí a matemática, né, oportunamente eu posso até botar isso numa lousa e explicar para vocês o porquê disso. É só você pensar, é 1 metro quadrado, então ele tem 100 centímetros por 100 centímetros. Então 100 vezes 100 são 10.000 centímetros quadrados. Então se você for colocar em centímetros, você tem meio metro, são 5.000 centímetros e não 50 centímetros, correto? Então para você colocar centímetro, o meu número aqui teria que estar 442,0050, aí seria 50 centímetros quadrados. Mas 40,50 ou são 50 decímetros ou são 5.000 centímetros, ok? Não sei se vocês compreenderam, mas isso é matemática pura, não tem controvérsia. Se alguém disser que eu estou errado, pode mandar enterrar. Bom, com relação à descrição do imóvel, né? O artigo 176 da Lei de Registros Públicos, o artigo 225 da Lei de Registros Públicos, disciplina, né, o que tem que conter na descrição do imóvel, o mínimo que tem que conter na descrição do imóvel. Mas se vocês pegarem aquela descrição que eu coloquei ali, entende? Ela está bem, clara, né? Então, o imóvel está bem especializado. E o que acontece? O que vocês têm que ter em mente é o seguinte, é que a descrição do imóvel, ela tem que permitir, partindo do pressuposto que todos os logradouros públicos deveriam ter nomes, né? Entende? Ela tem que permitir que você chegue ao imóvel sem depender de ninguém. Então, digamos, né, um exemplo, se o imóvel está na rua, né, 25 de abril, número 50, então beleza, você vai lá. E aí a descrição dele, você tem que colocar, né, os limites, características, confrontações. Então, quanto que ele mede pela frente, quanto que ele mede na linha de fundos, quanto que ele mede de um lado e do outro. E os lados, esquerdo e direito, você tem que citar o ponto de observação. Então você fala, medindo 30 metros pelo lado direito, de quem do logradouro olha para o imóvel, ou de quem do imóvel olha para o logradouro. Então, quando você for ditar a direita e a esquerda, você tem que falar o ponto de observação, né? Quando eu cheguei, eu era registrador, eles tinham uma crença popular lá na comarca onde eu exercia a minha atividade, que o ponto de observação era dentro do imóvel. Não tem norma que disciplina isso. Então, o ponto de observação é onde você estiver. Você só tem que informar. Se você está dentro, direita é um lado. Se você está fora, né, se está dentro do imóvel olhando para a rua, direita é um lado. Se você está na rua olhando para o imóvel, direita é do outro lado. Correto? Não importa qual lado você escolha, desde que você ponha o ponto de observação na descrição do imóvel. Ok? Então, aqui no artigo 176, né, tem um parágrafo dele que diz o seguinte, que o imóvel cuja descrição, né, para efeito de matrícula, os títulos nas quais a caracterização do imóvel não coincida com a que consta do registro, né, são irregulares para efeito de matrícula. Na verdade, não é o 176, não, é o 225, tá? Eu me equivoquei aqui. Entende? Então, é o seguinte, eu vou parar esse vídeo aqui, tem 13 minutos e 30, e vou continuar num outro vídeo, né, o restante, né, dessa escritura, para que não fique grande. Não, na verdade, eu vou continuar, vou falar, o item 2 aqui é da procedência, que o imóvel, né, foi adquirido por meio de escritura lavrada em 18 de novembro de 1968. Então é o seguinte, aqui eu vou dar umas dicas de português, mas se vocês observarem, né, nessa escritura aqui, que eu coloquei residente na rua, tá? Então eu vou explicar depois por que é na rua e por que não é a rua. Tá? É verbo que indica repouso, rege preposição em, verbo que indica movimento, rege preposição a. Então, movimento ou aproximação, preposição a, repouso, preposição em. Tá? E você não adquire nada através, você adquire por meio. Através, você passa através da janela, você passa através da porta, né? Entende? Agora, você adquire por meio de. Então, você adquire um imóvel por meio de escritura pública, por meio de um instrumento particular de compra e venda, ok? Mas nunca através, tá?
tá? Aí você vai perder ponto em língua portuguesa lá, que provavelmente o cara que vai corrigir essa escritura, se a escritura passar por um professor de língua portuguesa depois, né, que você depois da correção da parte técnica, provavelmente você vai perder ponto, ok? Então fique atento a isso, tá? Da disponibilidade do bem, é o item 3 da escritura. Que o objeto transcrito está livre de ônus reais, fiscais, judiciais e extrajudiciais, inexistindo em relação a ele outras ações reais ou pessoas repersecutórias, e em relação ao imóvel, quaisquer ônus reais, o que é declarado para efeito. Ou seja, o decreto 93240 de 86, que regulamentou a lei 7433, que rege a lavratura de escrituras públicas, ele diz que a despeito de você citar as escrituras, desculpe-me, as matrículas, né, a matrícula, as certidões de ônus reais e pessoais persecutórias, o vendedor tem que declarar que além do que está ali, não há outras ações reais ou pessoais. É requisito formal do título, correto? Está previsto na lei. Então é obrigatória essa declaração do vendedor, tá? Não pode ficar sem ela. O item 4 é o preço e o pagamento, né? Então você vai colocar aqui, né, se foi recebido integralmente, se não foi, né, conforme a peça que se apresente para vocês, né, vocês têm que colocar isso daí, ok? Então, se foi pago em prestações ou se foi feita uma permuta, que eu vou tratar numa outra escritura, né, a permuta, eu vou tratar em permuta com torna, então tem umas circunstâncias, né, o que a doutrina entende, o que a corregedoria daqui entende, embora a norma não tenha nenhuma previsão, e como a gente está distrito à norma no meu caso, e o particular pode fazer tudo que a lei não proíbe, né, então havia umas escrituras que nós fazíamos aqui, mas a corregedoria proibiu. Eu vou entrar em detalhes nessa matéria quando eu estiver falando sobre permuta. Vou parar o vídeo aqui, que ele já está com 17 minutos, ok? E depois eu vou continuar a escritura num segundo vídeo, ok? Bom, continuando o vídeo da escritura pública, né, de venda e compra, vocês observam que eu falo venda e compra, porque primeiro a pessoa vende, depois compra, mas todo mundo fala compra e venda, né? Mas na verdade primeiro o outro vende para depois eu comprar, né? Primeiro ele fala todas as características do bem para o comprador aceitar, mas isso aí é questão de retórica, não interessa a prova, correto? Qualquer coisa que vocês fizerem, creio eu que eles não vão se importar. E até é melhor fazer compra e venda, porque já está acostumado, que aí pode criar problema para vocês se vocês colocarem no título escritura de venda e compra. Até tanto que eu coloquei nessa aqui compra e venda para não acontecer de vocês fazerem errado lá e depois quererem me culpar. Então, com relação à transmissão, 90% das escrituras que vocês vão pegar pelo país afora, né, nesses tabelionatos desses rincões aí do Brasil, eles transferem o domínio com a escritura, tá? E de acordo com 1245 do Código Civil, né, o domínio só se transmite com o registro do título, correto? Então, vocês transmitem posse, direitos e ações, né? Que o vendedor vai transmitir posse, direitos e ações que ele exerce sobre o imóvel, né? O domínio será transmitido com o registro do título na serventia de registro de imóveis da circunscrição onde o imóvel está localizado, ok? Então, nunca se esqueçam, não transmitam domínio. Agora, aqui vai uma observação interessante. É muito comum, concurso para cartório, eles formam comissão e põem lá tabeliães e registrador. Eu já fui prejudicado em Minas no concurso, a minha esposa foi prejudicada nesse concurso, ela poderia ter ficado na classificação melhor e ter o cartório de Criciúma hoje. Ela perdeu ponto 20, né, na escritura por causa de na minha opinião, né, a tabeliã que corrigiu a escritura pecou, entende? Então, era um emolumento que era diferente, a minha esposa colocou X e Y, né? E ela queria que ela tivesse colocado X e 2/3 de X, aquela situação dos emolumentos aqui que tem uma integral e 2/3, né? E aí perdeu o ponto 20. Se ela colocou X e Y, é óbvio que ela sabia que os emolumentos eram diferentes, né? E era uma integral e 2/3, mas ela queria que tivesse escrito X e 2/3 de X, quando na verdade não era obrigatório colocar os emolumentos. Disseram que a gente podia usar qualquer variável, mas aí no direito administrativo o judiciário não pode interferir no mérito do ato administrativo, então era a opinião dela, não adiantava a gente recorrer ao judiciário, que eles não podiam mudar.
e nessa brincadeira minha esposa perdeu 0,2, era para ter tirado total na escritura 6 na peça valendo 6, ela tirou 5,80, perdeu 0,2 por causa desse x e y aí. Mas então, voltando aqui para o tema, né? Outra questão que é muito comum, vocês vão pegar a maioria dos livros aí, duas coisas. Primeiro é que todos os escritores colocam que a pessoa responde pela evicção. Já decorre da lei, gente. O Código Civil diz que nos contratos onerosos, entendeu? Né, o alienante responde pela evicção. É automático, já decorre da norma. Inclusive tem um artigo que eu não sei de cor qual que é, no meu trabalho tem, né, entende? Que ele fala o seguinte, que ainda que a pessoa, né, 449, está aqui, ó. Não obstante a cláusula que exclui a garantia contra a evicção, se esta se der, tem direito o evicto a receber o preço que pagou pela coisa evicta, se não soube do risco da evicção ou dele informado, não o assumiu. Mas o que acontece, todas as escrituras põem a responder pela evicção, já está, decorre da norma, então não precisa de você colocar na escritura, fica enchendo a escritura de besteira, mas se for algum tabelião que fizer a prova, que a Fundação Getúlio Vargas é diferente, eles não vão te encher a paciência por causa disso. Mas se for um tabelião que fizer, pode colocar lá, porque aí você tem que saber o que ele quer. Entendeu? E aí, se for tabelião das antigas, aí, né, e o que é muito comum, e mesmo colegas novos também, assim, não tem esse discernimento, não. Eles querem encher a linguiça. A escritura tem 125 páginas, uma escritura de compra e venda, 125 páginas, entendeu? E tal. Então, a nossa aqui do Estado, ela tem, uma lauda para o objeto do negócio jurídico, né? E 3 laudas de declarações e mais não sei o quê. Mas, então, continuando o assunto, lembrei-me de outra coisa. Além da evicção, outra coisa, cláusula constituinte, o constituto possessório, essa merda, né, nem sei se existe mais, entende? Toda escritura tem cláusula constituinte. Cláusula constituinte, eu não sei se você sabe o que é. É quando você possui uma coisa em nome próprio, passa a possuir em nome de terceiro. Então, por exemplo, vamos dizer assim, se eu vendo um imóvel para vocês e continuo morando no imóvel, aí eu transfiro pelo poder da cláusula constituinte, a posse, correto? Então você passa seu possuidor do bem pelo poder da cláusula constituinte lá e eu continuo morando nele, quer dizer, a posse em tese continua comigo, em tese continua comigo, mas eu transfiro a posse por meio dessa cláusula constituinte aí. Toda a escritura das antigas, você pega esses livros aí como modelos, tem essa porcaria dessa cláusula constituinte. É porque no Brasil isso é muito comum, as pessoas não sabem por que as coisas acontecem, entendeu? E aí continua fazendo. A preguiça mental nossa, a maior preguiça que nós temos é a mental, é o maior problema. E aí, né, enche a escritura dessas baboseiras aí, de cláusula constituinte, de não sei mais o que não tem que ter. E aí no final da escritura, né, aí em seguida, depois dessa transmissão, aí o comprador vai declarar que aceita a escritura, e aí vem as 5 laudas aí que eu te falei de declaração, que tem aqui em Santa Catarina. Aí tem que colocar se houve interferência de corretor e um monte de baboseira que tem na escritura, e que no meu material tem para vocês, entendeu? E tal. Mas agora eu estou falando dessa questão do corretor e a corregedora aqui, o tribunal aqui foi visionário, porque agora, né, tem uma norma, né, introduziu, agora você tem que colocar lá corretor, CPF e um monte de coisas lá, que se houve a participação, tem que colocar todos os dados dele lá na escritura pública. Mas, então, eu não vou falar aqui o tanto de coisas que tem nesse final aqui. No trabalho escrito, vocês conseguem perquirir isso, ok? Tá tudo bacaninha aqui, né? O que tem que ter, o código do banco e tudo quanto há na FRJ aqui e tal, e declaração de operações imobiliárias. Aí eu explico isso, eu não vou entrar nesse mérito aqui, para não ficar cansativo, porque eu teria que ficar lendo aqui para vocês, e vocês lerem agiliza muito mais. Então eu explico por que tem que ter cada coisa aqui, qual que é o dispositivo de lei que tem que ter cada coisa aqui na escritura, ok? Então vou ficar por aqui, ó, mais 7 minutos de vídeo, então vocês vendo isso aí na velocidade de 1.5 vai rapidinho, viu? Sempre eu vou lembrar disso. Comece a assistir os vídeos em velocidade acelerada. Eu até não estou falando muito rápido aqui, que eu falo muito rápido, senão vocês acelerarem, aí vocês não vão conseguir entender. Porque eu tento ver vídeos no 2.0, o dobro da velocidade. E o ouvido de vocês vai acostumar, e vocês vão ganhar um tempo precioso. Se você pensa bem,
né? Então você dobra o seu tempo de estudo, né? Ou multiplica por 1,75 se você ouvir em 1,75. Um e-mail que seja já agiliza pra caramba, né? Então vamos encerrar o vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo, ok?